do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Estamos iniciando mais um Podcastelli, hoje com um assunto muito importante, mas antes disso, eu sou o Luiz Filho, sou nutricionista, parceiro do Grupo Castelli, e hoje eu tenho um convidado muito importante aqui, um amigo urologista, Paulo Zerai, que seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, Luiz, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Tomara que a gente possa conversar de uma maneira simples e leve aí para orientar o pessoal que está assistindo aí. Isso aí, para você que está vendo esse episódio, volta lá no nosso canal que a gente tem uma primeira edição desse bate-papo que a gente teve aqui, e nesse segundo ano a gente vai continuar esse assunto, porque esse mês de novembro é um mês muito importante para os homens, né? E eu sempre converso muito com o Paulo, que além de médico é meu amigo também, em relação aos cuidados que os homens têm com a saúde, se o homem busca, não busca. Então até para a gente iniciar esse bate-papo, Paulo, nesse último ano, desde a nossa última conversa, você acredita que os homens estão se preocupando um pouco mais, vem aumentando a busca ou não? Continua da mesma coisa ou reduziu essa busca do homem para cuidar mais da saúde? Eu acredito que cada vez mais tem se quebrado um pouco desse tabu. E o homem tem procurado cada vez mais urologista, né? Não só para prevenção do câncer de próstata, que foi o motivo pelo qual o Novembro Azul, né, da campanha do Novembro Azul foi criada, né? Mas hoje em dia ela abrange já bastante essa questão de fazer o homem buscar o urologista como uma prevenção, como um objetivo de melhorar a sua saúde, não só a respeito da prevenção do câncer de próstata. Então, nesse sentido, acho que tem se cada vez mais procurado, sim. Legal, cara. E até o que a gente conversou muito no último bate-papo, que eu me recordo, foi essa questão do homem ter o urologista como um médico seu, né? Sim. Para o cuidado masculino, coisa que o homem não tem, né? O homem não tem esse cuidado, né? Então, até muito com meus pacientes, eu converso muito com os pacientes homens para buscar urologistas, para quem tem filho homem, né? A gente conversou muito sobre isso também, para ter esse cuidado que existe um tabu, né, Paulo? Assim, a gente não pode negar que existe um tabu em relação ao homem cuidar da saúde. De mitos assim que você vê que o homem em relação ao exame, também você acha que isso está melhorando em relação a exames preventivos? Acho que também isso, a consciência do homem também vem melhorando em relação a exames mesmo? Sim, eu acho que é bastante cultural, é bastante da parte de educação, né, no sentido de ensinar as pessoas da importância de fazer a prevenção. E eu acho que aí a campanha do Novembro Azul vem muito nesse caráter informativo e tem quebrado bastante esse tabu. O homem tem entendido cada vez mais a importância de prevenir e a grande questão do exame do toque retal, né, que faz parte da procura pelo câncer de próstata, o que a gente chama de uma prevenção secundária. É difícil a gente prevenir que o câncer apareça, mas se ele aparecer é super importante que a gente descubra que ele está ali no momento mais precoce possível, quanto antes, né? Para que a gente possa aí ter um portfólio de tratamento, né? Tanto opções de tratamento, quanto uma efetividade alcançando cura aí em mais de 90% dos casos diagnosticados precocemente. Tá. Até antes de falar um pouquinho mais dos exames ali preventivos, pro pessoal que não sabe, né? Pô, mas o que vocês estão falando de Novembro Azul? Que campanha é essa? Porque eu acredito que também tem muitos homens que não saibam desse tipo de campanha. Sim. Ou mulheres que às vezes podem passar para os homens. Então fala pro pessoal assim, o que é essa campanha? Para que é voltada essa campanha do Novembro Azul? Ela foi criada, o Novembro Azul, para a gente informar, conscientizar e incentivar os homens a fazerem a prevenção do câncer de próstata, né? E hoje a gente abre um pouquinho mais esse leque, no sentido de incentivar e ensinar os homens a procurar o urologista para prevenir e para cuidar da própria saúde. Do mesmo jeito que a mulher aprende aí no ginecologista com a mãe dela, né? Acho que um dos focos importantes aí é que a gente ensine os meninos e os homens a se cuidar e o urologista é o médico do homem, né? Ô Paulo, fala o seguinte para mim, essa campanha do Novembro Azul, ela é só no Brasil? Nessa época de novembro, ou é no mundo inteiro? Como que é essa campanha? Essa campanha é uma campanha mundial, né, que se eu não me engano surgiu na Austrália em 2003. Eu teve algo do tipo que era por causa, tinha um símbolo de um bigode e tal. É, isso mesmo. E surgiu de novo com o intuito da prevenção do câncer de próstata e a gente tem usado ela para informar os homens a respeito de todas as doenças. Tá. E até para a gente falar da importância dessa campanha, sempre frisar como ela é importante, o câncer de próstata, ele é um dos que mais afetam, vou falar os homens, né, basicamente, não é tanto assim, por isso que o pessoal não olha tanto por isso, como que
a sequência de importância desse tipo de câncer. Sim, ainda é o segundo câncer que mais mata, né, o homem, e em termos de prevalência é o que mais afeta o homem. Ele perde só para o câncer de pele. Então, depois do câncer de pele, o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, a importância da prevenção, né? Tá, e essa prevenção, assim, que a gente está falando que está crescendo bastante, o homem está procurando, se o homem fizer o acompanhamento, a gente consegue ter bastante sucesso em menos casos de câncer, né? Não digo menos casos, mas mais diagnóstico mais precoce e menos morte, que eu acho que esse é o grande objetivo. Os casos talvez vão existir, mas com casos de sucesso para não morte. Diagnóstico, quanto antes a gente descobre, a gente faz o diagnóstico, maior a chance da gente tratar com sucesso. Legal. E vamos falar um pouquinho de diagnóstico, de prevenção que a gente falou um pouco anteriormente. Quais são os exames, né? Que o homem, quando ele chega lá, o que você pede para ele fazer? A idade, como que funciona essa sequência de idade? Assim? Hoje a gente tem, como uma regra geral no Brasil, a gente vai começar a fazer essa busca ativa a partir dos 50 anos de idade para todo mundo, para todos os homens, população geral. Né? Daí a gente faz o PSA, que é um exame que a gente colhe no sangue, e faz o exame de toque. A gente sabe que com a associação dos dois exames, o toque e o PSA, a gente consegue vasculhar, vamos dizer assim, quase que a totalidade dos casos de câncer de próstata. Para aqueles pacientes que têm algum fator de risco, por exemplo, casos familiares, a obesidade, a síndrome metabólica, que a gente pode tocar um pouquinho nesse assunto também, que eu acho que faz parte da prevenção de quase todas as doenças, né? Uhum. Então, para esses pacientes, a gente acaba adiantando, né, e começa a fazer a prevenção com 45 anos de idade. Tá. Então, vamos até voltar um pouquinho nessa questão da obesidade, síndrome metabólica. Você falou que é um ponto bem interessante, né, que eu encontro muito no consultório também. A grande parte dos pacientes que chega para você, óbvio que tem vários fatores de risco, né, que você comentou, mas ainda encontra-se no estilo de vida? Você acha que o estilo de vida é um agravante para o homem ter esse tipo de câncer? Sem dúvida. Não só para o câncer, como praticamente todas as doenças, né? Uhum. Um dia a gente fala muito de longevidade, de viver mais, e a gente busca muito isso em suplementação, em remédios, né? Uhum. Enquanto que, na realidade, o mais importante seria mudar os hábitos de vida, né? E aí no consultório você explora essa questão de gerar uma consciência do paciente, essa mudança de estilo de vida, acredito que sim, obviamente, sim. Mas porque às vezes é um momento muito rápido também, né, de consulta, ali a gente consegue ter essa conscientização dele, né? Mas sem conta. Mas eu acho que eu busco passar essa informação e uma coisa que eu costumo falar bastante é que na maioria das vezes o remédio ele vai acabar ajudando. Mas na maioria das vezes quem vai mudar mesmo, quem vai resolver o problema é o próprio indivíduo, né? O paciente, que vai ter que fazer uma mudança de estilo de vida, que não é o mais fácil, né? É o mais difícil. Eu vejo lá no consultório com meus pacientes, né? É o que a gente trabalha mensalmente, semanalmente com todos os pacientes, porque é muita resistência, né? Eu vejo que quanto mais idade o homem, a mulher tem, né, aqui generalizando, mais resistência a gente tem à mudança, né? Então, porém também eu acredito que quando uma pessoa tem uma questão de saúde importante, ela está mais propensa a essa mudança, né? Porque não sai um pouco da escolha, mudar estilo de vida ou não, né? Sim. Então acho que se torna um ponto importante para ela realmente ter novos hábitos, buscar uma mudança nesse sentido. Voltando um pouquinho na questão do exame que você falou do PSA e do exame de toque. Isso. Mas um anula o outro. Então, Paulo, vou fazer só o de sangue, tá legal? Ou a partir de certa idade eu faço só o de sangue? Como... O PSA ele acaba cobrindo, conseguindo detectar aí em torno de 80% a 82% dos casos de câncer. Mas alguns tipos de câncer eles acabam não alterando o PSA ou alterando primeiro o exame de toque para depois o PSA. Então, nesses 18% que restam, que eu acho que é um número considerável, né? O exame de toque ele vai ser fundamental para a gente criar a dúvida de que se tem ou não o câncer de próstata. Isso é interessante saber, né? Que o PSA e o toque eles não fazem o diagnóstico, mas sim levantam a suspeita do câncer de próstata. E aí a gente vai investigar melhor para saber se tem ou não. Né? Tá. Eu pergunto porque ano passado eu fiz um exame de sangue, né? E o médico pedindo o PSA, né? E eu tô com 41 agora, quase 42 anos. E eu lembro que a gente conversou um pouco que você às vezes acha que é desnecessário pedir alguns exames antes da idade, né? Sim. Mas e se o médico, a partir dos 40, a gente começar a fazer o PSA, também não tem nada de errado, né? Não vai ter... Não vejo nenhum problema. Porque pode ser até um exame a mais ali sendo feito. Eu acho que a partir dos 40 anos aí eu acabo fugindo um pouquinho
na minha prática clínica ali do que se é recomendado, e eu acabo incluindo o exame de PSA para todo mundo com mais de 40 anos. Legal. Não necessariamente o exame de toque, por causa da prevalência mais baixa nessa faixa etária, mas eu acho que o exame de sangue pode ser interessante. Tá. E em relação à campanha ainda, Paulo, do Novembro Azul, ela é voltada para o câncer de próstata, mas também ela olha para outras questões de saúde, além do câncer, assim, ela aborda outras questões masculinas, de saúde masculina ali também? Acho que a ideia é conscientizar o homem de que tem que procurar o médico, de que tem que prevenir, né? E não só procurar quando está com algum problema, né? E eu acho que a campanha vem nesse sentido também, para conscientizar e estimular essa procura. Legal. Ô Paulo, voltando um pouquinho na questão dos exames ali, vamos dizer o seguinte, então, se eu fizer só o PSA, tá tudo bem, não precisa fazer o de toque. Na verdade, o exame de toque, ele complementa o exame de PSA. O PSA, ele acaba abrangendo aí cerca de 80%, 82% aí dos casos de câncer que vão fazer ele aumentar. Mas existem alguns tipos de câncer de próstata que podem não fazer aumentar o PSA ou acabam demorando um pouquinho para fazer esse aumento, gerando primeiro uma alteração no exame de toque. Então o toque ali cobriria esses 18% aí mais ou menos faltantes para a gente conseguir fazer o diagnóstico, fazer a suspeita do câncer na totalidade das pessoas, né? E interessante saber que o PSA e o toque eles não fazem o diagnóstico, mas sim levantam a suspeita de que pode existir um câncer de próstata. E aí a gente precisa seguir a investigação para saber se ele existe ou não. Tá. E até pegando esse gancho, quais seriam os próximos passos dessa investigação? Aí é uma questão já cirúrgica, não? Sempre que a gente tem a suspeita do câncer de próstata, a gente acaba fazendo uma biópsia da próstata, que é quando a gente tira uns pedacinhos para olhar lá no microscópio, fazer uns testes para a gente ver se tem ou não o câncer ali. Legal, que até trazendo para o meu caso, né, eu tô com 41 anos agora, mas eu fiz um exame de sangue recente e o médico acabou pedindo PSA ali, né, então eu tô com 40, geralmente 45, 50 que começa a pedir exames. Não tem nada de errado também a gente começar pelo menos o PSA um pouco mais cedo, né? Não acho que está errado de maneira alguma, até fujo um pouquinho do protocolo na minha prática clínica, uma opinião pessoal minha, mas acho que vale a pena a gente começar a fazer o exame de PSA sim a partir dos 40 anos, né? Já foi uma recomendação isso no passado, mas eu ainda sigo de fazer pelo menos o exame de sangue a partir dos 40 anos, eu acho que ele pode acrescentar. Tá, e até em relação à idade, tem os fatores de risco que a gente falou, de obesidade, estilo de vida, vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas em relação a, por exemplo, uma pessoa que o pai teve algum tipo de câncer, é mais cedo esse exame? Precisa ser antes dos 40, não? Como que é Geralmente a gente traz 5, 10, de uma maneira geral, nas investigações de câncer, né? Não só de próstata, a gente acaba trazendo 5, 10 anos antes do caso do pai, né? Mas de uma maneira geral, o câncer de próstata dificilmente acomete pessoas mais jovens, né? Então, por isso essa regrinha aí de trazer de 50 para 45 anos, quando a gente tem história, principalmente de pai e irmãos. Tá. Aí é curiosidade mesmo. Por que demora um pouco mais para esse câncer surgir? Envelhecimento? Provavelmente relacionado com envelhecimento e com os hábitos de vida. Construídos durante uma vida inteira. Construídos durante a vida. É claro que tem a parte genética que influencia, né, vários fatores, mas é um câncer que tende a aparecer, assim como boa parte dos cânceres, com o envelhecimento do indivíduo, né? Tá, até tem uma pessoa na minha família que teve, né, um câncer de próstata, assim, mas, né, fez a cirurgia, deu tudo certo, né? Ele precisa fazer um acompanhamento anual, uma pessoa que já teve, vamos pensar uma pessoa que já teve, sim. Como que é esse pós ali dele ali? Como que... Isso é bem individualizado, mas de uma maneira geral, a gente acaba seguindo com o PSA. Então o PSA, além de ser uma ferramenta para a gente descobrir o câncer de próstata, ele também é uma ferramenta para a gente fazer esse acompanhamento pós-operatório, para gerar a suspeita de um reaparecimento, por exemplo. Isso durante anos, assim? Durante anos. Até... Sim. A gente começa fazendo com um intervalo pequeno e vai espaçando devagarzinho. Mais. Exatamente. Legal. E vamos voltar um pouquinho ao estilo de vida, né, Paulo? Que eu acho que é uma coisa que é acessível ao público, né? Quando a gente fala de estilo de vida ali no consultório, a gente fala de exercício, sono, alimentação, nível de estresse, né? Desses que você considera, não vou dizer mais importante, mas o que você vê que os homens chegam com mais dificuldade de arrumar? É a alimentação? É o exercício? Ou é tudo junto? Eu acho que é tudo junto, né? Tá. Eu acho que é tudo junto porque tudo exige esforço. Pra gente arrumar nosso sono, pra gente arrumar nosso... Estilo de vida é uma área, né? É uma área. Não tem como a gente separar, não, vou dormir bem, mas eu não vou treinar. E é um pilar extremamente importante pra nossa saúde, né?
Imagina a gente tirar um pé do tripé ali, eu acho que ele é um dos pés mais importantes ali. Eu falo aos pacientes que é o tripé, né? Sono, exercício, alimentação, fala de estilo de vida, de você realmente ter saúde ali. Não adianta nada a gente dormir bem, comer bem, mas não treinar. Alguma coisa está faltando. Sim. Ou algum desse tripé não estiver funcionando, provavelmente o funcionamento não vai estar adequado. E falando ali de recomendação, talvez, que você passe para os seus pacientes, depois eu até posso falar um pouquinho da minha área, de sono, exercício, alimentação, qual que é a recomendação que você dá geralmente para os seus pacientes? Ali? Eu acho que, não pensando só na próstata, né, mas pensando na saúde, em todos os problemas que são trazidos para nós, né, principalmente problemas que envolvem saúde sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, que são coisas bastante frequentes no consultório, estão completamente relacionados com a saúde mental e com a saúde física, né? E aí passando também pela alimentação, né? Então, alimentação, atividade física, sono, saúde mental. Essas questões sexuais de disfunção erétil, tudo isso, ela pode ser não vou dizer um início para um câncer de próstata, acho que não é essa palavra que eu vou usar, um início, mas pode ser um sinal, um sintoma, exatamente. Não. Não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação. Geralmente não. Tá. Câncer de próstata, uma coisa interessante que você perguntou, não tem sintoma na fase inicial, né? Por isso a importância dessa busca ativa, né? Com o exame de toque, com o exame de sangue do PSA, né? Porque o câncer de próstata ele vai dar sintoma geralmente quando ele está numa fase bem avançada. E aí que muitas vezes nessa fase a gente já não tem mais capacidade de curar. Até mesmo, curiosidade, qual que são os sintomas que dá nessa fase avançada? Vamos dizer que a pessoa não viu nada, sentiu nada, o que ela enxerga ou sente dor, como que é? Pode ter dores nas costas, dificuldade para urinar, sangramento na urina, fraturas ósseas, né? O câncer de próstata ele gosta de dar metástase para os ossos, né? O lugar mais frequente, né? E aí isso pode gerar alguma fratura óssea, né? Já peguei idoso que vai lá escovar o dente, apoia de mau jeito, quebra o braço, por exemplo, por causa de uma metástase do câncer de próstata, né? Mas daí são situações mais avançadas. Já avançaram bem ali. A gente não quer descobrir assim, né? Tá. Muito legal. E voltando um pouquinho da alimentação, né? Daí o que eu enxergo, né? Assim, que você deve passar. É uma alimentação mais anti-inflamatória, né, Paulo? Assim, baseada em reduzir ultraprocessados, então, bolachas, embutidos em geral, refrigerantes, açúcares, bebida alcoólica, acho que também é uma coisa importante. Tem mais alguma outra coisa da alimentação mesmo que você acha importante? Ou adicionar relacionado a isso, ou a excluir em algum momento que o paciente busca? Eu acho que basicamente isso daí, eu acrescento também evitar excesso de gorduras animais, né? Legal. E aumentar a quantidade de vegetais, né? Tá. Agora, até um gancho que você falou, né? Evitar gorduras animais, né? Estamos vivendo uma onda... Excesso, né? Estamos vivendo uma onda de dietas baseadas mais em carnes. Não sei se você está internado nisso. Isso pode ser um perigo, um problema. Acredito que sim. A longo prazo, a longo prazo acreditamos que sim, né? Sim. Não tem uma evidência, obviamente, mas assim... Não conheço nenhum estudo específico. Sim, mas pode ser que seja pode ser que sim, né? Tá. Paulo, então vamos pensar o seguinte, como os homens estão buscando mais ali ajuda, procurando mais o médico, a gente pode concluir que os casos de câncer estão aumentando? Difícil a gente concluir que tem um aumento, talvez esses casos já existissem, mas eles não estavam sendo diagnosticados, né? Eu acho que está mais fácil da gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, porque a gente tem melhorado a conscientização, né, das pessoas que procuram atendimento e a gente consegue sim daí fazer mais diagnóstico, né? Acho que isso tem bastante a ver com a campanha do Novembro Azul, né? Empresas que se envolvem nessa campanha, né? Faz palestra para funcionário, né? Tem vários meios, a internet, né? A sua clínica, ela procura assim para fazer palestra, para levar esse assunto para alguns lugares, fora ali a clínica, como que sim, a sua realidade como médico. A gente acaba sendo convidado, Legal. né? A gente participa de palestras durante a campanha do Novembro Azul, né? E acho que está muito mais acessível na internet também, né? Tá. Qualquer lugar que entra e coisas com conteúdos ruins, mas também com bons conteúdos, né? Eu acho interessante também, assim como no Outubro Rosa, você vê empresas,
locais públicos com a iluminação rosa, né? Sim, agora esse mês com azul, que é uma também. maneira de, opa, aqui tá diferente, aqui Bem azul, legal. tá rosa, às vezes a própria logomarca de uma empresa ela muda, coloca na cor ali. Sim. Acho que tudo isso vai, de certa forma, vai trazendo essa questão visual para a pessoa falar, pô, o que tá acontecendo e se interessar um pouco mais. Contribuindo para essa informação. Que foi o que você falou, como tem essa luz maior nisso, também os casos não é que aparecem mais, mas são encontrados com antecedência, né? Que é muito importante. Sim, né? Que é o foco da campanha. É o grande né? objetivo, né? De novo, porque quanto antes a gente descobre o câncer, maior a chance de a gente curar ele, né? Tá. E falando um pouquinho ali, né? A questão de parte sexual mesmo do homem, né? Porque a gente entra um pouquinho de mito, tabu, né? Porque a gente sabe, já ouvi falar também, tem um caso da família que às vezes o homem fica urinando depois ali também, acaba na roupa, não consegue ter uma certa incontinência. O que são esses mitos? O homem ele pode ficar com questões sexuais prejudicadas? Isso acontece? Não? É mito? Pode acontecer, né? Tá. A gente tem cada vez mais conseguido diminuir essa incidência, tanto com o diagnóstico mais precoce, quanto com os adventos de novas técnicas de tratamento, como por exemplo a cirurgia robótica, que está cada vez mais próxima de nós. Agora nós temos um robô aqui no Vale do Paraíba, que Legal. a gente utiliza ele para fazer cirurgia também da próstata, também para câncer de próstata, né? Como outros cânceres urológicos, né? Então acho que tudo isso vem contribuindo para a gente cada vez mais diminuir essa incidência das questões sexuais, esses efeitos né? indesejados, vamos dizer assim. A cirurgia robótica, assim, lógico que ela vem para melhorar em muitos pontos, acredito eu, mas o que ela agrega mais ali na questão do tempo da cirurgia, da recuperação? O que você Agrega existe? no tempo, agrega na recuperação, agrega na técnica. A gente tem um pouco mais de delicadeza, de precisão para a gente fazer, para a gente soltar a próstata ali, para a gente secar, né? A próstata que vai ser retirada na cirurgia. Nossa visão fica melhor, ela fica aumentada, ela fica em 3D. Então ela traz bastante vantagem, sim, na minha opinião, para a cirurgia de próstata. E assim, uma curiosidade mesmo de vocês profissionais. O médico, você vai manusear ali esse robô, no caso, né? Ele precisa fazer um curso antes, uma outra formação, uma outra especialização. Para a gente precisa sim ter uma certificação para utilizar o equipamento. Legal, acho que são tudo coisas que vão vindo para agregar ali pra gente, para melhorar tudo, né? E assim, entrando na nossa reta final do nosso podcast, Paulo, assim, o que você enxerga hoje, assim, a gente pode dar como recado, assim, para os homens que estão assistindo? Eu gosto de falar muito que tem mulheres assistindo também que levam esse assunto para o homem, né? Como que ele pode começar esse cuidado? Como que é a busca dele por um urologista, uma vez por ano, cada 3 meses? Como que funciona, na sua opinião, o que ele deveria fazer? Sim, acho que um ponto interessante que você falou, que a gente vê bastante no dia a dia também, é a participação das mulheres, né? Interessante observar que, acho que isso é uma coisa bem positiva, que muitos homens têm procurado por conta própria. Legal. Atendimento, acho que por causa dessa conscientização, né? Mas tem bastante homem que ainda é levado pela esposa, né? Acontece bastante. Pela orelha, né? Arrastado, né? Exatamente, Mas eu acho que essa questão da frequência, da busca, eu acho que é muito individualizada, acho que isso vai depender tanto da idade do paciente, quanto dos problemas que ele estiver trazendo para a gente ali. Tem casos que a gente vai fazer acompanhamento, por exemplo, uma vez por ano só, nos casos só preventivos, né? Geralmente é suficiente uma visita anual ao urologista, mas em alguns casos a gente muda. Eu acredito mais nesse caso que a pessoa não sente nada diferente, não tem histórico, tem um estilo de vida talvez até ok. Mas ele quer fazer uma coisa a mais que eu quero fazer. Você consegue ele fazer uma consulta, aí ele vai ser, vem uma vez por ano. Exato. Mas basicamente, geralmente vai ser uma vez por ano essa frequência dele ali. Um paciente que não tem nenhum problema de saúde relevante e está tudo bem com os exames dele, a consulta é anual. Tá. Paulo, acho que hoje o papo foi muito legal, como foi da primeira vez. Acho que a gente esclareceu vários pontos: prevenção, tratamento, estilo de vida. Agora, para finalizar, né, nessa parte do nosso podcast, depois a gente tem mais uma parte, deixa um recado ali para os homens, alguma coisa que você queira falar para o pessoal, para a gente poder finalizar. Eu acho que a grande mensagem é a gente se cuidar, né? E começar o cuidado pela gente mesmo, né? Fazendo uma atividade física, tendo uma boa alimentação, dormindo bem, né? Cuidando da saúde mental, fazendo também coisas que a gente gosta de fazer, né? E, claro, tem coisas que não dependem só da gente, que a gente precisa sim daí de um médico para orientar e para auxiliar no nosso cuidado.
Nesse sentido, o urologista tem o seu papel. Então, acho que vale a pena todos os homens procura de um urologista para se informar e individualizar a prevenção para cada um. Muito bom. E para você, homem que está vendo, se a sua mulher, esposa, chegar a sua filha, vá mesmo arrastado que vale a pena. Vale a pena. E para fechar o nosso podcast, a gente vem com aquele quadro nosso de todos os episódios, que é uma leitura de livro, que a gente já leu, que você estiver lendo, né, Paulo? Então, assim, hoje, você gosta da leitura, primeiro ponto? Sempre tento, tá lendo. Às vezes não dá tempo, né? Falta um pouquinho de tempo, mas sempre que possível. Entendo bem. Mas falam de um livro que você esteja lendo, que marcou sua vida aí, pra gente, pro pessoal poder também seguir essa leitura. Sim, ainda não concluí, mas estou lendo um livro que eu estou achando bem interessante, que chama O Grande Amigo de Deus. Ele conta a história do apóstolo Paulo. É uma história interessante que eu acho que vale a pena. E legal o incentivo da leitura, porque eu acho que a leitura também faz parte do nosso bom estilo de vida, vamos dizer assim, né? Até pensando na questão de estresse, ansiedade, exatamente, controle do tempo, né? Isso eu aí. Também estou no momento que já li mais, mas estou finalizando esse livro que chama Sem Esforço, Greg McKeown, acho que é assim a pronúncia, né? É um livro muito legal porque às vezes a gente torna coisas fáceis na nossa vida muito complicadas. No nosso casamento, às vezes, a nossa saúde. Então é realmente tornar a vida mais fácil, entender as prioridades e facilitar o caminho para essas coisas. Esse aqui é o livro, Sem Esforço, tá? Muito bom. É o mesmo autor do Essencialismo, para quem gosta de leitura também, então é a mesma linguagem, é muito bacana esse livro aqui, tá? Paulo, é isso. Legal. Obrigado mais uma vez. Segundo episódio nosso juntos. Acabou que vai virar sócio do podcast aqui, né? Tenho certeza que agregou muito pro pessoal, pros homens que estão assistindo aí. Valeu. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela confiança, pelo convite. Espero que a gente esteja junto de novo. Mais Valeu. vezes. Pessoal, e fique ligado até o nosso próximo episódio do nosso Podcastelli.